Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Feliz quinta-feira para vocês. Espero que tenham passado uma quinta-feira maravilhosa e uma quarta-feira ontem também maravilhosa. Ontem não gravei o vídeo e hoje eu estou aqui para dar continuidade com vocês. E na terça-feira nós fizemos o estudo de Provérbios 2, que fala sobre faça da sabedoria sua prioridade, que nós devemos colocar a sabedoria como prioridade em nossa vida. Hoje nós vamos estudar em Provérbios 3 um título muito, como que eu posso dizer, muito pertinente, um título muito pertinente aos dias de hoje, né? O que a gente observa, o que a gente vive, o que a gente vê. E o título é Não Pense que você sabe tudo. Hoje a gente pode observar que as pessoas com a internet ganharam vozes. Antigamente as pessoas não tinham coragem de dizer coisas que elas dizem hoje na internet. Até que com a internet mesmo é assim. Pessoalmente as pessoas se portam de uma maneira e na internet de outra. Na internet as pessoas têm uma outra postura, ganharam vozes, elas têm coragem de falar o que pessoalmente elas não têm coragem. E o porquê disso? Porque as pessoas acham que elas sabem tudo e que de tudo elas podem emitir opinião. Não é assim? A pessoa vê um post na internet que ela não concorda, ela em vez de passar direto, ela vai lá. Não, porque isso, porque aquilo, eu não concordo, você tá errado, e mete o pau, e dá briga, e dá confusão. E é tão simples, né? A gente não concordar com as coisas e passar batido, passar direto, e não emitir opinião, para evitar confusão. Cada um tem uma opinião. E cabe a cada um de nós respeitarmos o espaço do outro. Se uma pessoa publicou algo que é a opinião dela e não te diz respeito à opinião dela, a página dela, o post é dela, ela emitiu uma opinião. Se você concorda, você vai entrar no grupo dela, você vai estar ali concordando, compactuando, compartilhando a mesma opinião. Por isso que existem grupos, né? O grupo disso, o grupo daquilo, o grupo que gosta de tal hobby, o grupo que gosta de tal esporte, o grupo que gosta de tal, de compartilhar tais ideias. E se você não concorda com aquela pessoa, com as ideias dela, com a opinião dela, com a ideologia dela, passa direto, respeita, passa direto. Não tem que parar para ficar criando confusão, falando coisas, ofendendo, magoando e arrumando briga. Então, o Provérbios 3, Salomão, muito guiado por Deus, porque era um homem sábio, porque ele pediu sabedoria a Deus e Deus concedeu, Deus guiou e instruiu Salomão e ele escreveu no livro de Provérbios. E para vocês terem noção, o livro de Provérbios foi escrito há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E o que isso tem a ver com a gente no dia de hoje? Faz sentido? Passou muito tempo, muitos anos e continua que os conselhos de Salomão para os dias de hoje tem muito a ver com o que a gente vive e com o que eles viveram na época. Não mudou nada. Aí essas pessoas falam, nossa, o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Depende. Vai mudando no sentido de evolução, de tecnologia, de
evolução das coisas, evolução dos estudos, da tecnologia, da ciência. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus era, é e será eternamente. Porque Deus é, Deus sempre existiu, Deus existe, Deus continuará existindo eternamente. Então, a palavra de Deus não muda. Foi desde a fundação do mundo, porque Deus criou o mundo com o poder da palavra. E a palavra de Deus que sempre existiu, que criou todas as coisas, que deu instrução através do Espírito Santo para os profetas, para os homens de Deus escreverem a Bíblia. Fez sentido para eles, faz sentido para nós e fará sentido para as futuras gerações. A palavra de Deus não cai da moda. A palavra de Deus sempre existiu, sempre irá existir. Ela não muda. A palavra de Deus não muda. Como Deus não muda. Tudo muda, tudo passa nessa vida. Mas a palavra de Deus permanece e permanecerá para sempre. Eu vou ler com vocês então em Provérbios 3 e a gente vai poder concluir se faz ou não sentido com o que nós estamos vivendo hoje. Eu vou colocar o celular para vocês acompanharem comigo. Fica assim, até mais interessante a leitura. Olha só. Não pense que você sabe tudo. Aí ele chama nós. Bom amigo, ou bons amigos, né? Para todos nós. Não se esqueça do que ensinei a você, Silmara. Guarde os meus conselhos no coração. Eles a ajudarão a viver muito, muito tempo. E você terá anos de muita paz. Não largue mãos do amor e da lealdade. Use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração. Assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Confie no Eterno, do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho, Silmara. Ouve a voz do Eterno em tudo o que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Ou seja, busque a Deus, ouça a voz de Deus em tudo que você fizer e aonde você for. Consulte a Deus e os seus planos darão certo. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Você tem planos, você consulte a Deus, ouça a voz de Deus em tudo o que fizer e aonde você for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo, Silmara. Corra para o Eterno, fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde, seus ossos irão vibrar de tanta vida. Honre o Eterno com tudo que possui. Dê a ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Seus barris de vinho transbordarão. Ou seja, dê ao Senhor tudo o que você possui. Dê a ele o primeiro e o melhor. Quando as pessoas falam sobre o dízimo, é muito mais, é muito além de dízimo. Dízimo de 10% são números, né? Tudo é de Deus, tudo é para Deus e tudo é por Ele. 10% é o mínimo que nós podemos retribuir. Então, honre a Deus com tudo o que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Seus barris de vinho transbordarão. Mas não se ressinta, amigo, da disciplina do Eterno. Não fica ressentido, magoado, chateado quando Deus te disciplinar, quando Deus te corrigir. Não se aborreça com a sua correção amorosa, pois o Eterno corrige os filhos porque os ama muito, como o pai só quer o bem de seus filhos. Eu vou encerrar por aqui, depois a gente continua do verso 13 em diante, que fala a verdadeira árvore da vida, que já é um outro tema. Então,
o que eu quero dizer, o que Salomão quer dizer com essa passagem de hoje. Amigos, ele chama cada um de nós, amigos. Não esquecemos, não vamos esquecer do que Salomão nos ensinou, do que Salomão está nos ensinando. Vamos guardar os conselhos de Salomão, no nosso coração. Às vezes, na nossa vida, a gente pensa assim, eu tenho um amigo, eu tenho tal pessoa que é minha amiga confidente. Tudo que eu tenho a conversar, falar, desabafar, eu procuro aquela pessoa. Porque ela tem umas ideias, ela me ajuda, ela não sei o quê, ela vai me ajudar. Mas o que eu gostaria de dizer é que as pessoas, ela pode até ceder o ombro dela e os ouvidos dela pra gente. Mas as pessoas não têm o poder para nos ajudar, para nos auxiliar, para resolver os nossos problemas. Então só vão ouvir, elas só vão nos ouvir. Mas se a gente pode consultar alguém para nos ajudar, para ouvir nossas lamúrias, nossas angústias, esse alguém é Deus. E também no livro de Provérbios temos muitos conselhos. Quer receber um conselho melhor do que os conselhos de Salomão, que foram conselhos dados por Deus para nós? Não há nesse mundo, não há nessa vida uma pessoa sábia com conselhos de sabedoria para nossa vida do que Salomão, do que o livro de Provérbios. Em Provérbios temos conselhos para todas as situações, para todas as questões. E uma pessoa sábia, guiada por Deus. Então, você está com algum problema e precisa de conselho? Vá para o livro de Provérbios. Abra o livro de Provérbios. Ele tem do capítulo 1 ao capítulo 31. E se você ler um capítulo por dia, você vai encontrar respostas. Você vai encontrar respostas, você vai achar sabedoria para resolver a sua vida. Sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem do homem sábio. Um livro escrito e guiado por Deus, porque toda a Bíblia foi guiada e inspirada por Deus. E aí Salomão nos diz, amigo, não esqueça do que te ensinei. Guarde os meus conselhos no seu coração. Os meus conselhos te ajudarão a viver muito tempo. E você terá anos de muita paz. Eu não sei vocês, mas ultimamente eu tenho sentido uma necessidade de encontrar essa verdadeira paz do que ele está falando. Não, a verdadeira paz, ela está aqui dentro. Ela está dentro da gente, dentro do nosso coração. E a gente consegue viver essa paz se vivemos plenamente, se vivemos com sabedoria, se vivemos plenamente o querer e a vontade de Deus. Quando a gente está vivendo um propósito, ou vivendo uma missão, vivendo um propósito que Deus designou para a nossa vida, nós conseguimos encontrar a paz. Se a gente não consegue, se a gente não está vivendo plenamente essa paz de espírito, não estou falando de paz assim, na vida, não. Porque nessa vida é complicado, né? Mas a paz de espírito. Para a gente viver essa paz de espírito, precisamos guardar os conselhos de sabedoria de Deus para nossa vida. Precisamos colocar em prática. A paz de espírito, ela excede todo entendimento. E aí ele diz, não largue mão do amor e da lealdade. Use-os como colar no pescoço e grave elas as iniciais no seu coração. Precisamos ser
amorosos, leais. Guardar o amor, a lealdade e a sabedoria em nosso coração. Assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Uma pessoa de boa reputação é uma pessoa sábia, uma pessoa que tem uma boa conduta, uma pessoa boa, amorosa, uma pessoa leal, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera. Sincera, não mal educada, aquela que fala tudo o que pensa. Não, a gente precisa ter filtro. Nem tudo que a gente pensa a gente deve falar. A gente tem que filtrar as coisas. A gente tem que filtrar nossos ouvidos, né? Para não deixar que palavras entrem no nosso coração e nos entristeçam. Então, devemos ter filtro nos ouvidos, filtro na boca, para não falar qualquer coisa. Nem tudo que a gente pensa a gente fala. E até filtro no nosso olhar. Temos que filtrar tudo que a gente olha aqui no coração. O vídeo pausou. Eu estava dizendo que Salomão continua: confie no Eterno de todo o seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Para quê? Para que você quer resolver tudo sozinho? Se você não consegue, não está ao seu alcance, não está nas suas mãos. O que está nas suas mãos, você faz. O que não está, você entrega na mão de Deus. Então, não tente resolver tudo sozinho. Não confie no seu coração. Seu coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Ouça a voz de Deus em tudo o que fizer e aonde for. Consulte a Deus. Apresente os seus planos, seus projetos, apresente todo o seu caminho, a sua vida nas mãos de Deus. Ouça o que Deus tem a te dizer. Consulte Deus. Senhor, está correto eu seguir por esse caminho? É por esse caminho ou esse? Eu quero fazer isso. É da sua vontade? Está de acordo com a sua vontade? Ouça a voz de Deus em tudo que você fizer e aonde você for. Ele te manterá no melhor caminho, porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Deus te manterá no melhor caminho. E aí continua. Não pense que você sabe tudo. Esse é o título, né? Não pense que você sabe tudo. Tenha humildade para reconhecer que você não sabe tudo. Tenha humildade para reconhecer que a gente precisa de ajuda. Tenha humildade para reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Você não é dono da sua vida. Engana-se quem pensa que é dono do seu próprio nariz, da sua vida. Deus é o dono da nossa vida. Deus nos deu a vida. Deus tira a nossa vida quando Ele quer. Deus nos dá saúde e Deus coloca enfermidade, ou permite, não coloca. Deus permite que enfermidades assolem a nossa vida. Então Deus dá vida, Deus dá saúde, Deus dá entendimento, sabedoria. Deus abre caminhos, Deus abre portas, Deus prospera, Deus abençoa. Não pense que você sabe tudo, porque você não sabe. Você não sabe o dia que você vai partir desta terra. Hoje você está aqui, mas amanhã Deus pertence. Alguém aqui pode dizer: não, eu sei, amanhã eu estarei aqui. Amanhã eu estarei. Amanhã eu irei. A semana que vem eu farei. Eu irei, eu realizarei. Não pense que você sabe tudo. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a um minuto, que dirá um dia, que dirá uma semana. Nossa vida está nas mãos de Deus. Não pense que você sabe tudo. Corra para Deus e fuja do mal. O seu corpo irradiará saúde e seus ossos irão vibrar de tanta vida. Quando você coloca a tua vida
nas mãos de Deus, você descansa. Você descansa. Eu aprendi, porque eu já fiz muita coisa, eu já quis fazer, já quis ser, já quis estudar, trabalhei em várias coisas na minha vida. Mas eu corri muito, eu estudei muito, eu me dediquei a coisas que eu vejo que hoje, no meu entendimento hoje, eram coisas que Deus não tinha para mim. Eu me guiava por mim, pela minha cabeça, eu não consultava Deus. Senhor, eu indo por esse caminho aqui, eu estou fazendo certo, estou fazendo da maneira correta, é a tua vontade, se for da tua vontade, abre as portas. Não, eu fazia o que eu queria, o que eu achava que, eu gosto de fazer isso, eu vou estudar, vou me formar, vou trabalhar nessa área. E será que é isso que Deus queria para mim? Porque eu já mudei de profissão muitas vezes. Muitas vezes. Já quis ser tantas coisas na minha vida. Estudei muitas coisas. E áreas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu estou buscando entender em Deus qual o propósito dele para minha vida. A primeira coisa que eu fiz, e eu vejo que em todas as áreas que eu trabalhei, que eu fiz cursos, sempre eu fico rodando em círculo e eu venho parar no mesmo lugar. Rodo em círculo. Eu vou para uma profissão, estudo, especializo e a profissão não vira, não vinga, não dá certo. E aí eu volto, começo tudo de novo em outra profissão, em outra área. Ando em círculos também. Faço curso, me especializo, me formo, chego até, dou aula. Em todas elas eu dou aula. Eu acredito, eu tô gravando, filha. Eu acredito que se eu tenho um dom, se eu gosto de ensinar, me comunicar, ensinar para as pessoas o que eu sei, em todas as áreas que eu for, eu não vou me dar bem produzindo, não vou me dar bem fazendo, colocando a mão na massa. Mas o que eu tirei disso? Que eu me especializo e estudo para ter uma profissão para fazer meu trabalho, que eu gosto de trabalho manual, e eu acabo ensinando aquilo que eu aprendi em qualquer área. Aí eu fico pensando, eu estou entendendo o que está acontecendo. Talvez a minha área, a minha missão, meu propósito é ensinar, me comunicar, ensinar e passar para as pessoas aquilo que eu aprendi. Eu aprendo para ensinar, eu busco conhecimento para repassar, estou sempre transmitindo o meu conhecimento que eu aprendi para outras pessoas, em todas as áreas que eu trabalhei, que eu estudei e me formei. E é essa conclusão que eu posso chegar. Deixa a mamãe gravar, filha. Desce. E aí é o que Salomão nos aconselha, né? Não pense você que você sabe tudo, mas entrega, ouça a voz de Deus em tudo que fizer e aonde for. Ouça o que Deus quer de você. O que Deus tem para você. Busque, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Será que eu estou fazendo o que Deus gostaria que eu fizesse? Quando as coisas andam muito amarradas, enroladas e a gente andando em círculo, e você, por mais que você tenta, não dá, não vai, porque sempre foi assim comigo. De uma área não deu certo, aí vou para outra área não dá certo, vai para outra área não dá certo. E em todas elas, o que eu gosto de fazer é estudar, fazer curso, estudar, e eu acabo ensinando outras pessoas aquilo que eu aprendi. E eu não ponho em prática, mas quando eu ensino o que eu sei e as pessoas põem em prática, para elas dão certo. Para elas dão certo e eu não consigo fazer, não consigo praticar. Então, se há algum mistério nisso, e eu estou aprendendo a identificar se é o propósito de Deus para minha vida, que eu ensine pessoas, que eu aprenda e eu repasse os conhecimentos, tudo que eu aprendi, estou aqui para isso.
estou aqui para isso. Se essa é a minha missão, ensinar e ajudar as pessoas a estudarem, a conhecerem a Deus, a conhecerem a vontade de Deus, a conhecer qual o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida de cada um, eu estou aqui. Estou aqui. E aí ele continua. Corra para o eterno e fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde e seus ossos irão vibrar de tanta vida. Honre o eterno com tudo que você possui. Dê a ele o primeiro e o seu melhor. Ou seja, é tudo para Deus, tudo por ele, tudo para ele, são todas as coisas. Ofereça a Deus o melhor e o primeiro. Tudo que você faz, honre a Deus com aquilo. Ofereça a Deus em primeiro lugar. Não é o último, não é o que sobrar para Deus. Você faz aí durante o dia tudo. Levanta, já vai correndo, trabalhar, estudar, sai, não sei o quê. Aí no final do dia você lembra de Deus. Você passou um dia inteiro sem lembrar de Deus, sem agradecer a Deus, sem orar, sem falar com Deus, sem ouvir o que Deus tinha a te dizer. Fez tudo o que você quis. No final do dia você lembra, esqueci de orar, esqueci de falar com o Pai, esqueci de agradecer. Aí você vai lá, o que sobra do seu tempo, cansada, com sono, e você não dedica às vezes nem um minuto para falar com Deus. Como você quer que Deus te dê sabedoria e que seus planos deem certo e que Deus te guie no melhor caminho, se você só dedica a Deus o resto do seu tempo? Salomão nos diz: ofereça a Deus tudo o que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor. O seu celeiro se encherá até não dar mais. Deus vai transbordar o seu celeiro, as suas coisas, seus mantimentos, suas condições. O seu celeiro se encherá até não dar mais. Vai ter abundância na tua vida. Os seus barris de vinho transbordarão, ou seja, a botija de azeite transbordará, o alimento transbordará. Aqui diz o barril de vinho transbordarão, porque antigamente o povo na Bíblia, a bebida deles era muito o vinho, né? Era vinho. Aí ele continua: mas não se ressinta, meu amigo, não fique triste, não fique magoado, não fique com raiva ou chateado com Deus. Não se ressinta, meu amigo, da disciplina do Eterno, que ele chama nosso Deus de Eterno. Pois o Eterno corrige os filhos porque os ama demais. Como o pai só quer o bem de seus filhos. Não fiquem tristes, não fiquem chateados com os puxões de orelha que às vezes o Senhor nos dá. Deus chama a atenção dos filhos a quem Ele ama. Deus corrige os filhos a quem Ele ama. Não fique ressentido, magoado e chateado. Quando a gente lê aqui uma passagem onde não vai ser bênção e prosperidade, não vai ser, você vai ser abençoado, não. Às vezes Deus fala, isso é pecado. Isso, aquilo e aquilo que você faz é pecado. Para de fazer isso. Não faça isso. Não ande por esse caminho. Não siga por essa linha. Não vai. Não. Não. Quando Deus disser não para a gente, não devemos nos ressentir, ficar magoados e chateados com Deus. E de birra e de pirraça. O Senhor não dá o que eu quero. Eu pedi, o Senhor não me deu. Eu quis e o Senhor não fez. Eu pedi para o Senhor e o Senhor não fez. Por que o Senhor deixou com que isso acontecesse? Por que eu fiquei doente? Por que eu não passei nessa prova? Por que eu não consegui esse trabalho? Por quê? Por quê? Por quê? Não reclame. Não questione. Não se aborreça com a disciplina do nosso Deus, do Eterno. Porque Deus corrige aos filhos que Ele ama. Que Ele ama muito. Como um pai só quer bem aos seus filhos, Deus só quer o nosso bem. E se Deus está te dizendo, te guiando, te puxando a orelha, porque Deus é nosso pai. O seu pai, a sua mãe, ou você como pai e mãe, tudo que seu filho te pede, você diz sim. Você está vendo que não pode, que está errado, você vai dizer sim, pode fazer, pode ir. Não, se você ama seu filho, você vai dizer não pode. Você não pode fazer isso porque você vai se machucar.
Não vai por esse caminho que você vai cair. Ó, cuidado. Se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama. E Ele quer o seu bem. Então, vamos guardar as palavras de sabedoria do nosso Deus no nosso coração. Ofereça a Deus o seu melhor. Ofereça a Deus o seu primeiro. Tudo que você faz, ofereça a Deus em primeiro lugar. Acordou de manhã, entregue a Deus a sua vida como um sacrifício vivo de louvor e adoração. Ofereça a sua primeira hora do dia ao Senhor. Pare para ouvir o que Deus tem a te dizer. Consulte a Deus. Consulte a Deus. Ouça a Deus do fundo do seu coração, que você viverá bem, você terá saúde, o seu celeiro transbordará, sua vida será próspera e bem-sucedida. Esse é o conselho de hoje, Provérbios 3. E vamos deixar Deus nos guiar. Onde Deus nos revelar para ler, nós vamos ler. Mas o livro de Provérbios, ele é muito rico em sabedoria. Ele é muito rico. Vamos deixar Deus nos guiar na leitura. Mas fica aí para vocês a dica. Livro de Provérbios vai ajudar cada um a tomar a melhor decisão, com sabedoria e ser bem-sucedido na presença de Deus, na graça de Deus. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo, a próxima leitura bíblica, se Deus quiser.